Bom, pessoal, vamos começar então a nossa aventura em desenhar utilizando o CAD. Bom, em primeiro lugar, é muito importante a gente entender o que de fato é o desenho em CAD, né? O desenho em CAD nada mais é, né, CAD que desenho assistido por computador. Por que a sigla está invertida? Porque essa sigla está em inglês, né? Então, em português, ela seria, né, DAC. Mas, como a maioria desses programas são feitos em inglês, né, então a gente se mantém com essa sigla CAD mesmo. Bom, mas outra coisa também, outra pergunta que é muito feita: qual que é a importância do CAD para um técnico em segurança do trabalho? A importância do CAD para um técnico em segurança do trabalho, pelo menos na nossa grade curricular, é para que ele consiga produzir mapas de risco sob plantas baixas da empresa. Então, você vai solicitar uma planta baixa da empresa e através dessa planta baixa, que é desenhada no CAD, você tem totais condições de adaptar essa planta ao mapa de risco que vocês precisam desenhar. Para isso eu vou dar para vocês alguns conhecimentos, né? Vou fazer com que vocês tenham alguns conhecimentos de desenho básico para que vocês possam manipular essas plantas e também produzir os desenhos da forma com que vocês queiram. Bom, a gente tem que começar pelo básico. Primeiramente, vamos conhecer o programa que nós vamos usar. O programa que nós vamos usar é o ProjeCAD. Como vocês podem ver o atalho dele aqui, tá? Lembrando que esse programa ele tem disponível na internet o site do ProjeCAD. Você pode baixar o programa e ter uma licença de uso de 30 dias para conhecer o programa. Fora isso, você vai ter que comprar esse programa. Bom, a versão que eu estou usando é 2014. Aqui está a tela inicial dele, né? Quando você abre ele, cai nessa tela. Então nós vamos usar esse programa para fazer os nossos desenhos. Rapidamente eu vou apresentar para vocês a área de trabalho desse programa. Bom, aqui em cima vocês podem ver que são os menus do programa. Como uma janela comum de qualquer programa do Windows, você tem vários menus. Ele está em inglês, a versão dele é em inglês. Eu particularmente não recomendo que vocês tentem traduzir ou fazer coisas assim, porque normalmente nas empresas o pessoal usa muito esses programas em inglês mesmo. Então se adaptem. As palavras são muito simples, né? São palavras às vezes cognatas, às vezes palavras que são comuns do vocabulário popular, né? Então não é tão difícil assim de se adaptar. Logo aqui em cima vocês veem também botões, né? Que são atalhos para vocês estarem trabalhando com um pouco mais de eficiência, né? Por exemplo, aqui tem um botão de novo, né? De abrir, de salvar. Então todos eles, por exemplo, tem aqui, ó, New, que é novo, Open, que é abrir, Save, que é salvar. Porém, para não ficar clicando em menus, né, você tem aqui à disposição de maneira mais rápida. Aqui vocês têm uma barra que se relaciona a camadas. Essa barra, inclusive, daqui a pouco nós vamos usar ela, nessa primeira aula ainda. Também relacionada à cor de texto, à espessura de linha, né, modelo de linha, essas camadas, essa barra é relacionada a isso. Logo aqui ao lado, você tem algumas ferramentas que você vai usar para o desenho, como por exemplo linha, né, essa ferramenta círculo. Então você tem várias ferramentas que ao longo das nossas aulas nós vamos estar usando. Também do lado direito aqui, né, logo aqui, nós temos outras ferramentas que são de auxílio àquelas ferramentas desse lado de cá, tá? Elas nos auxiliam também no desenho.
Logo, aqui temos também uma janela que se referencia à propriedade de objetos. Se vocês observarem aqui, ela está falando aqui no selection, ou seja, não tem nada selecionado. Se eu desenhasse uma linha aqui e clicasse nessa linha, aí ele falaria agora que você está com a linha selecionada e todas as opções que você tem aqui são relacionadas a essa linha que você clicou e está com ela selecionada. Fiquem tranquilos que eu vou explicar como selecionar essa linha, como criar essas linhas. Bom, se vocês observarem aqui, nós temos um pequeno plano cartesiano, x e y, né? Então, esse cara aqui serve para te dar uma referência do que suas linhas estão. Por exemplo, se você quer mover um objeto para cá, ele está movendo positivamente no eixo x, né? Se ele mover para a esquerda, ele está movendo negativamente, aqui positivamente, né? Aqui negativamente no eixo x. Enfim, isso é para você conhecer, ter uma referência do plano cartesiano. Uma outra coisa também que eu gosto de apresentar são essas pequenas guias aqui. Ó. Só tem uma. Quando você abre um desenho, ele põe o nome desse objeto como drawing1.dwg. DWG é a extensão padrão para desenhos em CAD, né? Tanto o ProjeCAD, o AutoCAD, ZWCAD e outros programas trabalham com essa extensão, né? Então aqui ele está mostrando Drawing 1, seu desenho 1. Se você abrir um novo documento, você File, New, ou se não nessa folhinha aqui, né? E colocar aqui ele te pergunta se você quer usar o sistema métrico ou imperial, né? O métrico você usa milímetros, centímetros, metros, né? E o imperial você usa polegadas, né? E outras medidas relacionadas a ele. Bom, vamos escolher o métrico, né? Que é o sistema que a gente mais usa. E na hora que você criar o desenho, ele vai abrir uma nova guia aqui. Então, se você criar mais ou abrir mais documentos, vão estar várias guias aqui demonstradas. Isso aqui é importante porque se você, por exemplo, tem um desenho que já tem uma parte pronta, você abre ele aqui e consegue copiar esse desenho para o seu, né? Então você pode criar bibliotecas de modelo. Eu vou fechar esse Drawing 2 para não confundir a gente. Então, botão direito nele, Close, ou se não, clicado nele, vem nesse X aqui, ó, nesse canto, né? E você clica nesse X e fecha ele. Bom, vamos conhecer mais algumas coisas. Aqui nós temos os modelos, né? Esse model é o local padrão onde a gente desenha, que é esse espaço preto, né? É um desenho que não tem fundo, não tem referência, mas quando você faz o desenho, você tem dois layouts possíveis de ver esse desenho, né? Esses layouts podem ser configurados, né? Por exemplo, você poderia ter duas vistas do seu desenho. No nosso caso, não vai ser necessário fazer isso. Bom, aqui embaixo você tem a seção de comandos, né? Que mostra todos os comandos que você faz. Tudo que você faz no CAD é convertido para comando. Então, ó, por exemplo, quando eu clico no Layout 1, ele mostra aqui embaixo o comando Layout 1, Switching to Layout 1. Né? Eu alterei e cliquei no botão Layout 1. Quando eu clico em Model, ele já coloca aqui de novo Model. Então, ele mostra para a gente aqui, ó, se eu chegar essa janela um pouco para cima, todo o histórico desde que eu abri o ProjeCAD. Com isso eu tenho os passos que eu segui para fazer meu desenho, né? Bom, essa janela é legal, é importante, né? E o detalhe também é que aqui, nesse local aqui, ele mostra para a gente todos os comandos você pode digitar aqui, ou se não, questionamentos que houverem, quando você for usar ferramentas, aparecem nesse local que eu circulei, né? Então, lembrando que é em inglês, mas é muito fácil de compreender, ok? Bom, uma outra área, e não menos importante, é essa do canto inferior direito aqui, ó, onde temos Snap, temos Grid, né, Ortho e Snap. São as coisas que a gente vai mais usar: Grid, Ortho,
Snap, as funções que a gente vai mais usar. A grid, ela some ou reaparece com essas linhas de grade, né? Essas linhas de grade, elas são apenas uma referência visual para você. Porém, se você não quiser vê-las, basta tirar. Tem pessoas que preferem desenhar com ela ou sem ela. Lembrando que quando estão brancos, né, eles estão ativados, quando estão nessa cor mais clara, né, estão desativados. Snap é uma ferramenta que nós vamos usar para frente, né, que nos dá algumas referências nas linhas, né. Já já eu vou explicá-la. Bom, orto é para você fazer linhas retas. Por exemplo, vou pegar a ferramenta linha, eu ainda não expliquei ela, mas só para mostrar a funcionalidade da ferramenta linha. Você clica no ponto inicial e você pode girar essa linha para onde você quiser. Se você quiser fazer algo reto, você vai ter um pouco de dificuldade para alinhar o seu mouse, mas dá para fazer. Na mão dá para fazer. Mas, se você quiser ter um pouco mais de facilidade para fazer linhas retas, ative o orto, né, que ele vai fazer linhas em ângulos retos. Ok? Por exemplo, aqui eu giro para cima, para um lado, para o outro, né, e o orto é interessante de ser ativado. Beleza? Bom, pessoal, o importante é vocês entenderem que se vocês observarem, tudo está acontecendo em comandos aqui. Desenhistas profissionais, eles gostam muito de usar comandos porque agilizam o processo de desenho. Eu não vou usar durante as aulas muitos comandos porque não é muito didático, é mais complicado de se explicar para pessoas que não são acostumadas a lidar com o ambiente shell, ambiente de comando. Então, como a gente não vai trabalhar de maneira tão avançada com o CAD, não vejo necessidade de a gente estar utilizando tantos comandos assim. Mas à medida que a gente precisar, eu vou explicando. Ok? Bom, então, conhecida toda a área de trabalho do CAD, vamos agora partir para a primeira ferramenta, né, que a gente vai utilizar. Bom, a primeira ferramenta que a gente vai utilizar é a ferramenta linha, né, que é esse pequeno ícone aqui no canto. Ok, pessoal? Bom, essa ferramenta ela é a base de muitos desenhos. Então, apenas com essa ferramenta a gente já consegue fazer muitas coisas no CAD. Então, a diferença é a seguinte, eu cito muito quando a gente usa o Paint. Eu vou abrir o Paint aqui para vocês verem. Paint, né? Quando a gente vai fazer um desenho no Paint, a gente clica aqui na ferramenta e clica na linha, segura e põe na posição que você quer. Quando você soltar, a linha já fica desenhada, né? E a ferramenta é solta. Se você quer desenhar outra linha, você tem que clicar de novo em linha, vir no ponto e desenhar. No CAD é um pouco diferente, né? Vou minimizar aqui. Você escolhe a ferramenta linha e ele já começa aqui embaixo, ó, a te questionar. Ele quer saber Start Offline, o início da linha, onde vai ser. Então você vai clicar no ponto inicial da linha. Então vamos supor que seja aqui o ponto inicial. Eu não estou clicando com o mouse e a ferramenta fica presa à linha. Essa é uma grande dificuldade que as pessoas sentem, porque estão acostumados a clicar e ficar segurando para fazer o desenho. Não precisa, você dá um clique só e a ferramenta fica presa à linha. O que ele fica esperando de você? Fica esperando de você o ponto final, o endpoint, ou seja, o ponto final dessa linha. Então vamos supor que seja aqui o ponto final. Clico, ele me deu o ponto final. Mas engraçado, por que ainda ficou preso? Porque o CAD continua usando a ferramenta até que você a solte. Essa é uma característica da ferramenta linha. Então, se você quiser desenhar mais linhas, basta você ir clicando nos outros pontos adicionais, né? Você clica nesses pontos adicionais e vai fazendo o seu desenho. E diga-se de passagem, um péssimo desenho meu, né? Bom, cada
ponto desse que eu cliquei formou uma linha. Se vocês observarem, por exemplo, para eu selecionar uma linha, basta eu clicar sobre ela, né? Ele deixa com essas setas que são para mover essa linha, ou se não aumentar o tamanho dela. Por exemplo, essa seta, esse quadrado de cima, você clica nele, leva para cima e clica de novo, você aumenta o tamanho da linha, né? Mas eu posso apagar essas linhas. De que forma? Eu clico nela e pressiono a tecla Delete do teclado, ou Del, né? Ou se não, um jeito mais complicado, que eu não vejo por que usar, mas eu vou explicar. Você pressiona Delete, clica na linha e aperta Enter. Para quê, né? Não tem necessidade. Bom, você pode apagar várias linhas de uma vez. Como? Clicando em uma, outra e outra e outra e apertando Delete, né? Ou se não, você seleciona várias linhas. Por exemplo, para selecionar também, você não precisa ficar segurando o clique do mouse. Você clica uma vez em um ponto externo, ele vai fazer esse quadrado verde se for nesse sentido e roxo se for no sentido contrário, se for negativo ao eixo X. Então, vou selecionar, vou fazer o retângulo em torno da figura, eu não estou segurando o clique, tá certo? Só cliquei uma vez e clico novamente. Bom, ele vai fazer a seleção das linhas que estiverem nessa área que eu desenhei. Feito isso, eu deleto. Bom, outra característica da linha é o seguinte: quando você clica, eu peguei de novo a ferramenta linha, tá, pessoal? Acompanhe. Como eu disse a vocês, eu vou soltar a ferramenta. Para soltar a ferramenta é ESC, tá? É a tecla ESC, a tecla mais superior esquerda do teclado. Você pode tanto clicar na ferramenta, quanto pode vir aqui, ó, na barra de comandos, aqui, gente, e digitar um comando. Por exemplo, o comando para pegar a linha é Line, Enter. Pronto, eu peguei a linha. Ele está me pedindo aqui embaixo, ó, o ponto inicial da linha, né? Então, eu vou clicar aqui no ponto inicial, ok? Como eu disse anteriormente, vocês podem estar fazendo essa linha em qualquer ângulo, ou se não, podem travar usando o orto, né? Tá certo? Então, clicando nesse orto, você trava a linha. Algumas vezes o orto não funciona quando você já está com o objeto, já começou a usar a ferramenta. Então, eu vou soltar a ferramenta, como o orto está ligado, eu pego de novo. Na próxima vez que eu for usar, ele já está travando ela, né? Bom, nós já aprendemos a fazer as linhas clicando no ponto final. Mas aqui embaixo, ó, se você observar, ele tem algumas coisas que você pode colocar. Ou o ponto final, ou o length, ou seja, o comprimento da linha. Ou o ângulo, né? Também mais para frente nós vamos trabalhar com ângulo. Mas agora nós vamos estar trabalhando o comprimento. Para você falar o comprimento da linha, o que você tem que fazer? Você tem que determinar o sentido que essa linha vai, né? E determinado o sentido, opa, eu soltei a ferramenta, só um minuto, vou pegar de novo. Então, ó, você clicou e determinou o sentido que ela vai, você digita o comprimento dela. Tomem cuidado, porque muitas das vezes a gente vai para o lado e na hora de digitar a gente clica, ou se não quer encontrar um lugar para digitar. Mas não precisa. Na hora que você move o mouse, aqui, ó, já está esperando, esses dois pontos, está indicando que é para você digitar, né? Então, você colocando o ponto aqui, ó, basta você digitar. Por exemplo, 100. Vamos digitar 100. Olha, 100 é um tamanho grande, mas aqui para nós ele não está um tamanho tão grande assim, né? Então, se vocês olharem, a linha ficou aqui, ó, tá vendo? Ela está aqui. Quando eu cheguei o mouse para baixo, ele mostrou que o ponto de quebra da linha é esse aqui, tá certo? Então, se eu quiser, eu posso virar para baixo, ir para cima, para o lado que eu quiser, né? Então, pessoal, se eu quiser também aproximar essa linha mais de mim, existe a opção do zoom, né? Eu posso usar o zoom no mouse, chego com o cursor no meio de onde eu quero dar o zoom sem clicar, eu não cliquei hora nenhuma, e giro a bolinha para cima, ele dá o zoom, ou para baixo, ele diminui o zoom, né?
Bom, se por um acaso a linha, eu aumentei o zoom, ela ficou muito em cima, como que eu faço para carregar ela? Eu pego a bolinha central do mouse, clico nela e seguro e arrasto para onde eu quero, tá vendo? Fica a minha dica aí, para quem for desenhar, usando notebooks, comprem um mouse, tá certo? Porque para desenho o mouse é bem melhor do que o touch. Pode ser que pessoas tenham opções divergentes da minha, mas eu particularmente prefiro o mouse, tá? Do que o touch. Bom, aqui está uma linha, então. O que eu posso fazer com essa linha? O que eu posso manipular nela? Eu posso, por exemplo, o que eu fiz nela aqui, gente? Eu cliquei nela, então ela ficou selecionada. Para tirar a seleção, tecla ESC. Clico novamente, eu posso clicar nessa barra do meio e arrastá-la para cima ou para baixo. Cliquei uma vez, não estou segurando o clique, lembrem-se disso. Clico onde eu quero que ela fique. Ou se não, nessa barra aqui, ó, e eu posso incliná-la, né, nesse sentido, em ângulos, né? Ou se não, do lado de cá, posso inclinar também ela em ângulos. Também eu posso aumentar ou diminuir o tamanho dela. Clico na seta, aliás, no quadradinho e levo para o lado. Posso aumentar. Lembrando que se eu quero voltar o comando é Ctrl Z, tá ok, pessoal? É igual a qualquer outro lugar do Windows, né? A maioria dos programas do Windows, quando você quer voltar um comando atrás, é Ctrl Z, ou senão você vem nessa setinha aqui, ó, que é a Undo, né? Tá aqui, ó. Ou, se quiser voltar, é Redo. Bom? Bom, enfim. Vamos supor que eu queira desenhar um retângulo, né? Assim, ó. Ótimo retângulo, né? Que tenha nessa parte de cima 100, nessa parte de baixo 40, vamos supor, né? Como fazer isso? Eu posso fazer isso utilizando apenas linha, apenas a ferramenta linha. Eu vou deixar o ortogonal ligado, vou clicar na ferramenta linha e vou fazer, ó. Cliquei no ponto inicial, vou vir para cá 100, Enter, para baixo 40, Enter, para a esquerda novamente 100 e para cima 40. Muito simples de fazer, né? Então, usando a ferramenta linha, eu peguei de um ponto inicial, que foi esse, cliquei uma vez, arrastei para cá para indicar o sentido da linha e digitei o número 100 e dei Enter. Não esqueçam do Enter, tá ok? Não esqueçam do Enter, porque se você não der esse Enter, vai dar problema, tá bom? Depois eu cheguei a esse ponto, desci, mostrei que é para baixo, digitei 40, né? Dei Enter, né? Aí cheguei a esse ponto. Depois eu vim para cá para indicar o sentido, digitei 100 novamente, dei Enter, né? E cheguei a esse ponto. Por último, eu subi, digitei para indicar o sentido, depois digitei o número 40 e novamente dei Enter. Ok? Chegando ao ponto final, terminando assim o meu retângulo, né? Feito isso, eu apertei a tecla ESC para soltar a ferramenta linha. Então, é assim que você faz um retângulo simples, né, no CAD. Tá certo? Bom, pessoal, durante as nossas aulas nós vamos trabalhar com alguns exercícios que eu tenho pronto. E um deles, o primeiro deles é esse aqui, é o exercício 1. Esse exercício tem esse retângulo aqui e o de baixo, né, que é um retângulo um pouco mais bem elaborado, ou maior um pouco, né, nem tão bem elaborado, mas tem mais ferramentas, né. E vocês podem observar que os dois têm medidas, né, que a gente chama, olha, isso é uma coisa importante para quem trabalha com desenho em geral, principalmente desenho técnico, que a gente não usa a palavra medida, tá certo? Na verdade, a gente usa cota. Cota. Então, o que é cota? São as medidas do desenho, né? Então, toda vez que a gente fala em cota, estamos falando, na verdade, das medidas do desenho. Ok, pessoal?
Então fiquem sempre atentos a isso, porque vocês vão ver em muitos tutoriais, muitas apostilas, né, falando de cota. Então cota o que é? Nada mais que as medidas do desenho. Então, aqui nós, por exemplo, podemos ver aqui, ó, que a cota desse retângulo de fora, lembrando que essa cor azul está identificando o desenho, a vermelha está identificando as medidas, né, que são as cotas, né? Então, ó, ele tem de comprimento no eixo X, né, 100, e no eixo Y, 40. Né? Então, só com essas características eu já consigo fazer o meu retângulo, né, do jeito que eu fiz. Porém, uma coisa que me surgiu aqui, interessante, é que a gente precisa determinar as cores do desenho. E para isso, nós vamos ter que trabalhar um conceito chamado camadas. Né? O que são essas camadas? Né? As camadas, em inglês, têm o nome de layer. Né? O que seria essas camadas? Deixa eu ignorar isso aqui. O que seriam essas camadas? Na verdade, é o seguinte, imagine que você está pegando um papel transparente, um plástico, e desenhando uma parte de uma casa, por exemplo, as paredes da casa. Aí você pega um pincel azul, desenha as paredes da casa. Pega um outro plástico, põe por cima e desenha o telhado. E mais um plástico e desenha as portas, as janelas de outra cor. O telhado se desenhou em marrom, as paredes em azul e as janelas em vermelho, por exemplo. Você não quer ver as janelas, basta você tirar o plástico que está desenhado elas. Você não vai apagar, você apenas vai não mostrá-las temporariamente. E quando você junta todas as camadas, você consegue formar o seu desenho. Né? Então, o conceito de camadas é esse. Né? Você vai poder utilizar desse artifício de camadas. Por exemplo, vamos supor que no CAD, o que seria isso? Você desenha toda a planta baixa da empresa, as paredes, né, de uma cor, em uma camada. E você faz os móveis da empresa em outra camada. Quando você não quer ver os móveis, basta você desativar a camada. Né? Vamos então lá no ProjeCAD aprender a trabalhar com essas camadas. As camadas, elas são demonstradas aqui, ó, nessa janela. Como vocês podem ver, a gente só tem uma camada com o nome de 0, na cor branca. Esse cadeado indica que ela não está bloqueada, que se ela estiver bloqueada, você não pode mexer nela. Né? E essa luz e esse solzinho, eles fazem com que você possa ver ou não a camada. Com a diferença que a luz desliga e liga a camada, e esse solzinho aqui, ó, o que ele faz? Ele desliga, não mostra as linhas, mas deixa os pontos de referência dela ainda funcionando. E isso é importante, nós vamos ver por quê. Tá ok? Bom, eu preciso então criar novas camadas. Vamos determinar como vão ser as nossas camadas. Né? Então vamos pôr aqui 2 pontos, né? E vamos determinar como vão ser nossas camadas. Vamos pôr um marcador aqui. Bom, então a nossa primeira camada vai se chamar desenho. Né? Ela vai ser da cor amarela e o tipo de linha vai ser contínua. A outra camada que a gente vai fazer vai ser a camada referência. Depois a gente cria outras, né? Referência, que vai ser da cor verde. Também vai ser uma linha contínua. E por último vai ser a camada cota, né? Que vai ser vermelha e vai ser de linha contínua. Ok, pessoal? Então estão aí as camadas que a gente vai criar, já determinamos. Então agora vamos lá no CAD fazer essas camadas. Né? Bom, deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer. Chegar aqui para o lado, deixar aqui, só para a gente ter uma ideia. E aqui nós vamos colocar o CAD. Bom, então eu dividi a tela aqui só para vocês terem uma noção e ver, a gente quando conseguir olhar aqui, né? Bom, pessoal, para você trabalhar com as camadas, você vai clicar nesse pequeno ícone aqui, ó. Parece uma lupa com vários papeizinhos empilhados, né?
Clicando nele, vai abrir para vocês uma janela, né? Cadê essa janela? Deixa eu tirar isso aqui que talvez esteja atrapalhando. Bom, não tá. A janela não está se abrindo. Deixa eu só ver aqui um detalhe aqui. Bom, pessoal, tive um probleminha aqui para abrir essa janela de camadas, né? Mas ela já está disponível aqui. Bom, quando você clica então nesse ícone, essa janela é mostrada para vocês com a lista das camadas que você pode estar usando aí, tá ok? Bom, as camadas que nós temos são só essa, 0, né, com o nome 0, cor branca, tipo de linha contínua. Bom, então vamos lá. Vamos criar as nossas. Para vocês criarem, basta clicar nesse botão, ou se não, botão direito numa área branca, New Layer, tanto faz. Os dois processos chegam ao mesmo ponto. Então apague esse nome, vamos olhar lá o nome das camadas que a gente quer criar, né? A primeira chama desenho, amarela e contínua. Então vamos lá. O nome dela é desenho. A cor, basta clicar em cima da cor, que vai aparecer essa palheta. Vou escolher a cor amarela. E tipo contínua. Se vocês não quiserem nenhum desses modelos, basta clicar nesse botão Load aqui, que vão aparecer outros, né? Tá aí um monte de modelos aí que vocês podem escolher. Quanto menor esse número, tá, gente, mais próximos serão os pontos e traços, né? Bom, mas eu vou deixar o padrão continuos. Vamos criar a próxima, que vai ser a camada referência. Não vou me preocupar com acentos, tá? E na cor verde, uma verde bem arregalado, porque contínuo também, para chamar a atenção mesmo, porque vão ser linhas apenas de referência. Criar uma nova, né? E o nome dela vai ser cota e a cor vermelha, ok? Pronto, criamos as 3 camadas que a gente queria. Obviamente que vocês podem criar muitas outras, se vocês quiserem. Enfim, eu vou criar só essas por enquanto. Precisa salvar? Precisa de alguma coisa? Não, basta fechar. Esse botão pode aparecer do lado de cá ou pode aparecer do lado de cá, depende da janela, da posição que ela está. Mas é só fechar no X, ok? Bom, criadas as camadas, se você clicar aqui, ó, nessa setinha aqui, ó, elas vão aparecer. O detalhe que vocês têm que prestar atenção é o seguinte, que se você estiver com a ferramenta, por exemplo, a linha selecionada, não dá para clicar. Então solta a ferramenta com a teclinha ESC e depois clica aqui. Um outro detalhe, para você desenhar utilizando as camadas, primeiro escolha a camada, escolha a ferramenta, por exemplo, linha, e desenhe. O desenho já vai sair na cor dessa camada, certo? Quero desenhar de uma outra cor, escolho outra, por exemplo, cota, pego outra ferramenta e vou fazer o desenho, né? Quero desenhar de outra cor, escolho a outra cor. Ficou um nome engraçado ali, né? Referência, mas não tem problema. Vamos fazer o desenho, pegando a ferramenta e fazer o desenho. Agora o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, vamos só corrigir esse nome aqui. Referência, beleza. Por exemplo, eu fiz o desenho em verde, em amarelo e em vermelho, né? Em camadas diferentes. Se eu quiser, por exemplo, apagar o que está na camada amarela, não mostrar na tela, né? Eu vou clicar na luzinha dela, ó. Tá vendo? A luzinha vai se apagar. Um detalhe, gente. Primeira vez que você faz isso, normalmente dá uma mensagem. É só dar OK nessa mensagem, ou sim, né? Ele está te avisando que eles vão sumir, né? Os desenhos. Então, ó, eu não quero ver o que está em amarelo. Pronto. Não quero ver o que está em vermelho. Clica na luzinha, acende de novo. Não quero ver o que está em verde. Ó, aqui ele deu a mensagem, tá vendo? Basta clicar em sim, ele vai apagar. Ou clicar novamente, ele vai acender. Tá bom? Então é isso. O desenho em camadas, ele é assim. Agora, um grande detalhe, eu estou selecionando o desenho para apagar, tá, gente? Novamente, vamos aprender a selecionar. Clico fora, não seguro o clique, faço um retângulo, clico de novo e assim eles estão selecionados, eu posso apagar. Esse ícone aqui,
do plano cartesiano, ele de vez em quando pode estar atrapalhando vocês a fazer algum desenho. Então, para ele sumir, basta você vir aqui em View, no menu View, lá embaixo na opção Display, o CS Icon On liga e Off desliga. Tá ok, pessoal? Como isso é um vídeo, vocês podem pausar, dar uma olhada, fazer, não tem problema nenhum. Então, ó, Off, você desliga ele. View, Display, o CS Icon, On, você liga ele novamente. Então, vai essa dica para quem não quiser enxergar esse ícone, né? Eu vou deixar sem ele. Bom, então nós criamos as nossas camadas. O detalhe é, o CAD, o ProjeCAD não salva isso como padrão. Então, o ideal seria que vocês criassem um modelo. Como? Terminei de fazer o que eu quero, deixei um ambiente organizado com as camadas que eu quero. Eu vou lá em File, Save As, ou seja, arquivo salvar. E vamos salvar. Eu vou salvar numa pasta que está na minha área de trabalho, chamada aula, tá? Como modelo. Beleza? Se não, na área de trabalho, fica mais fácil. Então, modelo. Clico em salvar e assim eu posso inclusive fechar o CAD. Então, se vocês olharem, ó, apareceu esse documento aqui na minha área de trabalho, chamado de modelo. Toda vez que eu for criar um desenho novo, eu uso esse modelo como referência. Eu clico 2 vezes nele, né? E aí, aqui é porque como meu ProjeCAD ainda não foi registrado, e diga-se de passagem, eu vou registrar, tá? Porque o Senai tem a licença dele, então eu vou usar. Então, você clica em Try, né? E ele quer o trial, né? A licença de 30 dias. E ele abre já com as camadas que você está querendo, né? Que está querendo utilizar. Em vez de você ter que ficar fazendo essa camada toda vez que você abrir o CAD, né? Você cria esse modelo. Aí para você alterar, você está com o documento modelo aberto. Você vai lá, clica em File, Save As para fazer uma cópia desse documento. Eu vou salvar dentro dessa pasta aula como EX1. Beleza? Então, feito isso, eu posso fazer as alterações que eu queira. Tá ok? Bom, pessoal, eu vou dividir esse vídeo em 2, porque esse primeiro passo é a ambientação com o sistema, né? Então, nós preparamos tudo, deixamos tudo pronto, e eu vou fazer agora em seguida um outro vídeo, né? Com nós desenhando esse exercício 1 aqui, tá ok? Um abraço e até a próxima aula.